Dando continuidade aí ao módulo, o início do pensamento teológico contemporâneo, né, as ideias de Karl Barth no período dialético, nós temos que a fé, na sua concepção, acolhe a boa notícia de Deus. Então nada tem a ver com a experiência religiosa, ou seja, a fé é milagre, é um salto no vazio, é vácuo para a graça de Deus, ou seja, é um dom que Deus nos dá de perceber a sua comunicação e diz que é um salto vazio porque eu não tenho como comprovar empiricamente que aquilo que está sendo suscitado em meu coração, né, não tenho como submeter ao crivo da razão, da minha própria razão, aquilo que Deus fala em meu coração. Então, ou eu confio ou não confio. Por isso é que ele diz um salto no vazio, ou seja, há uma incerteza, às vezes, por parte do ser humano, se realmente aquilo que você está aceitando tem lógica ou não. Mas um homem de fé, que tem a fé autêntica, uma fé adulta, ele jamais vai colocar sob questão a sua fé, né? Não podemos interpretar aqui no pensamento do Karl Barth aquilo que Blaise Pascal falou, né? Que ele concebe a fé como se fosse uma aposta que faz a Deus, ou seja, o ato de crer como fosse uma aposta que Deus existisse. Ora, eu vou agir como se Deus existisse. Como é que eu devo agir se Deus existe? Fazendo aquilo que é de seu agrado, fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Então eu vou passar a vida fazendo isso, diz Blaise Pascal. Se Deus não existir, pelo menos eu terei sido ético, porque na concepção dele, no mínimo, o ser humano tem que ser ético. Mesmo que o ser humano não acredite em Deus, ele tem que agir de forma ética, porque é uma exigência do senso comum na sociedade. Né? O senso comum na sociedade diz que todo cidadão tem que agir de forma ética. Então ele faz essa aposta. Se Deus existir, eu vou sair lucrando com isso. Se não, eu terei lucrado de qualquer jeito, porque eu terei vivido de forma ética. Mas para Karl Barth, a fé, né, é um milagre, ou seja, que Deus concede à nossa vida. Então a fé do crente é um espaço vazio para a fidelidade do Deus da promessa. Ou seja, é um espaço que eu abro dentro do meu coração para ser ocupado por Deus. Então a fé cristã, né, se dá pela palavra gratuitamente revelada de Deus. Não importa o esforço religioso do ser humano. Ou seja, qualquer movimento de ascese, qualquer esforço da minha parte, eu não tenho mérito em ter fé. É Deus que me concede isso, né? Ou seja, é Deus que me concede através da sua palavra revelada. Então, eu acredito porque Deus me concede essa graça de acreditar. Então, a mediação do homem com Deus não se dá pela mediação da religião, que para ele é considerada uma atividade humana, lembrando a vocês, da perspectiva reducionista da religião, que ele faz eco a essas perspectivas reducionistas de Auguste Comte, do Max Weber, Freud, né, do Karl Marx, e que diz que a religião ela é fruto da experiência humana, cada um afirmando de um jeito, mas sempre partindo desse princípio. E que Deus não se sujeita ao pressuposto de experiências religiosas humanas. Ou seja, as experiências religiosas que às vezes as pessoas têm hoje, diz, isso aqui é a experiência de Deus. Pode passar facilmente como frutos de sentimentalismos. E pior de tudo que acontece isso, muitas vezes. A pessoa acha que teve uma experiência de Deus e, no entanto, ela não teve essa experiência profunda de Deus. Porque não alcançou o nível da fé. Ficou só no nível do sentimento. E tão logo passa o sentimento, aí já não tem mais. É aquele tipo de pessoa que oscila muito na fé, né? É a pessoa que vive por sentimentos. Porque o ser humano, em relação à questão de sentimentos, ele é muito inconstante. Num dado momento eu sinto alegria, no outro eu estou sentindo tristeza. Então, há muitos altos e baixos, e se você condicionar a sua fé em relação à questão dos sentimentos, num momento você tem fé, no outro não tem. Num momento você tem fé, no outro não tem. Então você vai experimentar muitos momentos de sequidão na sua fé. E para Karl Barth, a fé não é isso. A fé é uma decisão, que é esse salto no vazio, né? É esse vácuo para a graça de Deus, ou seja, eu me esvaziar de mim mesmo para que Deus ocupe seu espaço. É uma decisão que eu tenho. E se eu me coloco no segmento de Jesus, se eu estou decidido a seguir Jesus, né, nada vai me tirar desse segmento. É a mesma coisa que Jesus fala, que aquele que quer seguir
põe a mão no arado e não olha para trás, porque se eu for olhar para trás, quem conhece arado, né, ele é puxado por um boi, se você olhar para trás, ele vai para outro rumo, ele não vai fazer um sulco reto, né, ele vai para outro rumo, completamente diferente. Então eu não posso olhar para trás. Então a fé é muito mais decisão do que propriamente sentimento. É claro, é evidente que nós, como seres humanos, nós temos sentimentos, mas nem todo sentimento leva à fé. Então é importante observar isso. Então a fé, né, a mediação de Deus, ela não se dá através, ele vai dizer que não se dá através da mediação religiosa. Né? Por quê? Porque hoje acontece muito isso, principalmente no meio neopentecostal, em que as pessoas ali em delírio e tudo, né, entram em transe e acham que aquilo ali é uma experiência de Deus e às vezes não é uma experiência de fé, não chega a atingir o nível da fé. Não estou dizendo que não atinge, estou dizendo que em muitos casos não atinge. Então Deus não se sujeita ao pressuposto das experiências religiosas humanas. Por quê? Porque ele já se revela no coração do ser humano. Então o conhecimento de Deus é um movimento que vem dele, não parte de nós. Então qualquer movimento que nós façamos em direção a Deus só se dá porque Deus primeiro se revela na nossa pessoa. Nós só buscamos a Deus porque nós sentimos dentro do nosso coração o palpitar de Deus dentro do nosso coração. Se a gente não sente esse palpitar de Deus, que primeiro toma a iniciativa, né, na linguagem do Papa Francisco, né, primeiro ou seja, Deus toma essa iniciativa. Ele se comunica primeiro na nossa vida. Por isso nós o buscamos, porque já o reconhecemos dentro de nós. Então é interessante isso, né, que esse movimento que vem é dele e que ele nos comunica. Então não vem pelo esforço humano, não vem pelas obras. As obras nos conduzem a ele, mas não basta. É a mesma coisa do espírito que está ali fazendo a caridade com intenções, tipo a caderneta de poupança. Vou depositando atos bons, depositando atos bons, depositando atos bons, para que na outra vida eu seja um homem rico, eu seja um homem sem sofrimento, essas coisas e tudo. Não, a fé cristã não é isso, gente. Não se trata de você abrir uma caderneta de poupança para você juntar. A nossa salvação ela se dá porque Deus toma a iniciativa. É por pura graça divina, não por méritos nossos. Mas é impossível também você não ter uma fé que não conduza, né, a atos bons, senão você nem teria fé. É algo dialético também. Você só tem fé porque você coloca essa fé em prática. Uma fé sem as obras ela é vazia, completamente vazia. A gente parte do princípio que você não chega a Deus sozinho. Você tem que levar alguém consigo. Você tem que arrastar alguém consigo. E como você vai arrastar as pessoas para Deus? Dando testemunho de vida. E esse testemunho é o que a gente entende, né, que se dá pelas práticas, pelas obras. A forma que as pessoas têm de perceber que nós acreditamos em Deus é pelas obras, é pelo nosso testemunho. Jamais as pessoas vão perceber que nós somos homens de fé se não demonstramos isso através das obras. Então, o conhecimento de Deus é um movimento que vem dele, que ele nos comunica ao nosso coração. Então, o esforço humano ele é necessário, mas não é o suficiente e não recebe o mérito do encontro com Deus. A dogmática eclesial, que é um momento da teologia de Karl Barth, né, muito importante. É considerado um rio que atravessa o século XX teológico, porque ele está constantemente elaborando essa teologia dogmática. É aquilo que eu falei para vocês. É uma obra de 27 volumes, inconclusa, e que os seguidores de Karl Barth, né, chamados barthianistas, né, o movimento fundado por Karl Barth, o movimento teológico fundado por ele, é chamado de barthianismo. E seus seguidores são chamados barthianistas. Então esses barthianistas, um grupo de teólogos, seguidores de Barth, estão tentando, usando a mesma linguagem, a mesma forma de pensar de Karl Barth, concluir essa obra. É um grupo de teólogos alemães. Então é considerado um rio que atravessa todo o século XX, ou seja, é uma construção que vai até o momento da morte de Karl Barth. E há uma mudança de nome, né, da dogmática cristã para a dogmática eclesial, devido à mudança de método que Karl Barth tem nesse meio de tempo. Ele publica
nesse período da dogmática eclesial, a fé em busca de esclarecimento, né? Que é a segunda virada decisiva na caminhada teológica de Calbart, que vai abandonar a metodologia dialética pela analogia fidei, ou seja, a analogia entes. Ele vai refutar essa analogia entes, que é própria da teologia católica, e vai adotar essa analogia fidei, ou seja, a analogia entes é a analogia que parte do ser humano, que parte da antropologia, e a analogia fidei é a analogia da fé, ou seja, vai ter como ponto de análise na teologia dele a fé, e não a questão antropológica, e não a razão. Então, o ponto de ruptura com a teologia dialética mostra claramente, né, em relação à questão à palavra de Deus, que o papel da teologia não é dar respostas ao homem, mas à palavra de Deus. Ou seja, a teologia ela se coloca a serviço de interpretar quem é Deus, ou de dizer sobre Deus. E não tem por principal intenção, né, a questão do homem. O papel da teologia é dar respostas ao homem, mas não ao homem, mas à palavra de Deus. Ou seja, as respostas aos homens são consequências. Só que a teologia, lembrando a vocês, a teologia dogmática, o problema dela é isso. Porque enquanto está se concentrando ali na palavra de Deus, e entendendo e interpretando a palavra de Deus, dificilmente chega à experiência humana. Dificilmente chega. E a gente vê isso, a dificuldade que se tem, por exemplo, num dogma. O ser humano comum, o católico comum, dificilmente vai entender um dogma. Dificilmente vai entender o dogma da encarnação do Verbo. Porque na concepção dele, né, é claro ali que para poder a pessoa ser gerada, precisa da participação do homem, precisa de uma relação sexual. Ele não vai conseguir entender essa questão de que o homem que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo sem a participação de São José. Então, as afirmações dogmáticas têm uma dificuldade muito grande de chegar na realidade do homem. Ou então, de aceitar porque alguém diz e não entende também por que aceita. Também tem essa questão. Né? A religiosidade popular, você perguntar por que você acredita na encarnação do Verbo, né? na virgindade de Nossa Senhora. Ah, porque sim. Mas não vai entender, no mínimo não vai saber dizer, né? que a concepção miraculosa de Jesus se deu, né, por força do Espírito Santo, essa coisa. Eles não vão conseguir processar isso na mente deles. Não vão. Então, o ponto de ruptura com a teologia da dialética se dá na palavra de Deus. Né? O papel da teologia não é dar resposta ao homem, mas à palavra de Deus. A eliminação de qualquer elemento da filosofia existencial e exclusão da analogia entes, que é própria de São Tomás de Aquino, que é a analogia do ser. Então, o empenho da recuperação do objeto da teologia por parte de Calbart vai ter dois traços característicos. A analogia fidei, que ele antes encarnava e que agora ele vai abandonar em função da analogia, vai abandonar a analogia entes em função da analogia da fé. Né? E na recuperação da antropologia vai ter esses dois traços característicos. De um lado, a analogia fidei, que refuta a analogia entes. E do outro, a concentração cristológica, ou seja, nada mais além de Cristo. Só Cristo. Essa concentração cristológica ela é típica da Reforma. Ou seja, não tem aquilo que se produziu depois dos momentos pós-pascais, aquela teologia e tudo, que valorizava a tradição, né, que valorizava a tradição, tudo aquilo que tinha passado de tradição. Não, é tudo Bíblia e concentração cristológica. Nada mais que isso. Então, a analogia fidei, né, vai substituir o método da analogia entes, e ele vai dizer que é a invenção do anticristo e razão para não ser católico. Ou seja, a analogia entes é aquela que ele está abandonando toda a questão antropológica. A analogia entes é a analogia do ser, ou seja, ligada à pessoa indivíduo. E vai afirmar que a analogia da fé é o ponto de partida, o ponto de partida. Perdão, gente, eu não estou conseguindo aqui me concentrar. É o ponto de partida, né,
é um único homem que vai ter como ponto de partida um único homem que é Jesus Cristo. Ou seja, não é o ser humano normal, comum, como nós somos, mas o único ponto de partida, por isso a concentração cristológica vai ser Jesus Cristo e não a obra criada. Ou seja, vai partir de Jesus Cristo como um homem encarnado, mas em vista sempre a Cristo, ao Cristo da fé, ao Cristo ressuscitado. Então só vai contemplar o humano naquilo que se refere à pessoa de Jesus Cristo. E aí, ou seja, a única possibilidade humana vai ser em Jesus Cristo e não no homem comum, como na teologia liberal, na própria teologia dialética se aceitava. A concentração cristológica vai se dar através da palavra de Deus revelada, portanto nada do que é da tradição, do magistério da igreja, se identifica com Jesus, né? E a cristologia deve ocupar todo o espaço na teologia, em todos os domínios da dogmática e eclesiologia. Por isso é que eles têm uma facilidade muito grande de abrir mão da igreja para a salvação dos seus fiéis. Porque eles se concentram em Jesus Cristo, ao passo que a Igreja Católica ela vai se concentrar na analogia entes, e em função disso também vai haver uma concentração eclesiológica que vai prevalecer, né, por muito tempo até as portas do Vaticano II, quando o Vaticano II, enfim, seguindo essas características do Calbart, vai dar uma concentração cristológica. De tal forma, o Vaticano II teve essa concentração cristológica que nem sequer os dois dogmas que se esperava de Nossa Senhora como corredentora e mediadora de todas as graças entrou na discussão do Concílio Vaticano II. Tal foi a concentração cristológica. Então, abandona a concentração eclesiológica, que fez com que a igreja se tornasse eclesiocêntrica, e vai priorizar a concentração cristológica, que foi o que motivou Calbart em toda a sua teologia. Por isso é que eu digo para vocês a importância de Calbart para a Igreja Católica, para a teologia católica, em função dessas coisas. A única diferença assim, crucial para Calbart é exatamente a questão do método, que é da analogia fide que ele assume, contra a analogia entes, que é própria de Tomás de Aquino, que vai analisar a relação de Deus com o homem e que a teologia vai buscar como resposta de quem é o homem na filosofia, né? Principalmente na filosofia aristotélica. Então, a analogia entes ela vai contemplar o homem na análise teológica. A Igreja Católica ela vai ter essa concentração cristológica, mas ela não vai deixar de ser também profundamente antropológica, mas vai dar uma concentração cristológica. A mudança que se observa nas ideias de Calbart do período dialético para o período dogmático. No período dialético, que é aquele momento que ele está voltando radicalmente contra a teologia liberal, ele vai dizer que Deus é Deus e não o mundo. Vai ter essa afirmação. Deus é Deus e não o mundo. No período da dogmática, Deus é Deus, mas é Deus para o mundo. A razão de Deus existir, na nossa perspectiva, é de existir para o ser humano, para o mundo. O mundo é mundo e não Deus. Na dogmática vai dizer que o mundo é mundo, mas é um mundo amado por Deus. Portanto, se aqui abre espaço para um ascetismo extramundano, ou seja, aquele tipo de religiosidade típico da Igreja Assembleia de Deus, que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, então o mundo é motivo de pecado para mim, por isso eu vou viver como se o mundo não existisse. Então eu vou negar a televisão, vou negar tudo que o mundo me oferece, eu vou negar porque é motivo de pecado. Aqui não. Aqui o mundo é amado por Deus. Deus criou o mundo porque ama o mundo, porque ama a criatura. No período dialético, se Deus encontra o mundo, esse encontro é crise. É o juízo, um tocar tangencialmente, que delimita e separa o mundo novo do mundo velho no enfoque escatológico. Já aqui, Deus encontra o mundo em sua palavra, Jesus Cristo. Daí a concentração cristológica que substitui o enfoque escatológico, que é daqui esse enfoque escatológico de crise e tudo. Aqui vai dizer, não, olha,
O homem encontra tudo que precisa para a sua salvação na palavra de Deus, ou seja, em Jesus Cristo. E aí ele vai abandonar essa questão natural, vai abandonar aquela questão ali da revelação no coração da pessoa e tudo, que foi algo que o Vaticano II retomou ao perceber nas outras religiões as sementes do verbo, as seminas verbis. Nesse momento aqui, Calbart não aceita as seminas verbis. Então, essas diferenças. O ponto de partida para a mudança definitiva de Calbart para a dogmática. Que Deus é absolutamente transcendente, essa ideia. Então, a distinção entre a procura helênica por Deus, ou seja, na teologia natural, ou seja, através da filosofia, a metafísica, e a proclamação do Evangelho, de que Deus nos procura, ou seja, a revelação em Jesus Cristo, ou seja, e aqui tem aquela distinção, aquela coisa que é típica do cristianismo, que é única no cristianismo, a ideia que o homem em outras religiões tem um movimento do homem em relação a Deus. O homem está à procura de Deus. No cristianismo, que é o que a gente chama de algo singular no cristianismo, esse Deus vem até o ser humano. Esse Deus vem até nós através de Jesus Cristo. Então, a diferença para nós em relação às outras religiões é essa. Então, essa percepção é a única força motora do discurso trinitário, ou seja, a parte de Deus, ou seja, que constitui a Trindade, Jesus Cristo, vem ao mundo. Então, as três formas divinas, aquele que é revelado é Deus. Os elementos que constituem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são formas divinas de ser existentes ad eterno, ou seja, desde a eternidade, dentro da unidade absoluta de Deus. Então, quem se revela? Deus revela a si mesmo através de seu Filho Jesus. Por atuação de quem? Por obra do Espírito Santo. Então está ali presente toda a Trindade e Calbart ele é ciente disso. Então a distinção das três formas divinas é uma pré-condição necessária para a revelação de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, aquele Deus que criou no Antigo Testamento, claro, é evidente que as três pessoas estão presentes, no princípio era o Verbo era Deus, se referindo a Jesus Cristo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, se referindo ao Espírito Santo, ou então no momento, num dos relatos da criação, que é o relato que eu mais gosto, acho bonito, do Deus como um Deus oleiro, ou seja, que vai modelando o ser humano ali como um monte de barro, até formar o ser humano e soprar sobre ele as narinas. Então aquele sopro de Deus sobre a narina do ser humano, ali está presente o Espírito Santo. Eu gosto muito dessa concepção da criação. Na realidade é o segundo relato, é o mais antigo e vem depois, em seguida é o primeiro relato, que é um relato já vista e outro é o relato sacerdotal. Então, a distinção das três formas divinas é a pré-condição necessária para a revelação de Deus em Jesus Cristo e para estabelecer sua presença espiritual no âmbito da vida da igreja. Ou seja, o Deus que se revela em Jesus Cristo serve-se, vale-se do Espírito Santo para manter, ou seja, para lembrar a nós, ou seja, para manter viva a ideia da Trindade no coração da igreja e no nosso coração. Ou seja, o Espírito Santo vai atuar na vida da igreja para que se faça presente as verdades salvíficas através dessa unidade de Deus, ou seja, da Trindade que salva. Então a doutrina da Trindade é o ponto de partida para a teologia de Calbart. A humanidade de Deus. Há uma evolução do período dialético para o período dogmático na teologia de Calbart. No período dialético, a ênfase da transcendência de Deus, que é aquilo que ele pega ali da afirmação do Rudolf Otto, que Deus é totalmente o outro. E Deus é totalmente o outro. Aqui está falando Rudolf Otto, e ele aproveita. E Deus está em oposição ao homem. Lembrando a vocês que essa oposição ao homem ela fica muito clara naquela obra do Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, em que diz que o sagrado
é a realidade transcendente e o profano é a realidade imanente. E essa realidade transcendente ela está totalmente oposta ao imanente, ou seja, o sagrado em oposição ao profano. E a gente já vê isso aqui nessa afirmação do Karl Barth no período da dogmática, né? Que Deus é totalmente o outro. Ou seja, Deus está em oposição ao homem, enquanto ele é sagrado e o homem é um ser ligado ao mundo profano, ao mundo da imanência. No período dogmático, a preleção sobre a humanidade de Deus, ou seja, tipo uma palestra que ele deu em 1956, ele vai reconhecer que foi unilateral nessa afirmação que ele deu nesse período da dialética, né? Devido à necessidade da época, ou seja, ele estava movido ali por um fervor muito grande de volta ao dogma, porque haviam relativizado tudo. Então, em função desse espírito do momento, ele afirmou aquilo ali. Mas agora ele vai voltar atrás e vai dizer, né? Aí nós vemos essa mudança, que não é de oposição, mas complementar, ou seja, junto e incluso na transcendência de Deus está a sua humanidade, Jesus Cristo. Então, da antiga concepção de oposição, passa-se a nova concepção de Deus, que é mistério do estar juntos de Deus com o homem, ou seja, Deus é totalmente o outro, mas com o homem, não mais como oposição ao homem. Por que ele está com o homem? Porque ele se faz presente através da palavra de Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, né, que habitou que se tornou humano como nós e habitou no meio de nós, e que está no meio de nós através da sua palavra. A forma tríplice que ele tem para explicar a palavra de Deus, que é o tema central da teologia de Karl Barth, né, lembrando esse período da dogmática eclesial, que é a forma tríplice, mas também se dá de forma dialética. A palavra pregada, a proclamação do Evangelho, se dá pela fala, se dá em forma de fala e no âmbito da igreja. A palavra escrita, ela é ato, que é testemunho de Cristo. Ou seja, nós temos a palavra escrita, que é testemunho de Cristo. A palavra revelada, ela é mistério. Ou seja, olha a diferença. A palavra escrita é ato. É histórico, está ali. É o testamento de Cristo, é o que está nas Sagradas Escrituras. Mas tem algo que escapa, né? E aí, nesse ponto, escapa a questão da experimentação empírica, que é a palavra revelada, que continua sendo mistério. Ou seja, que é o Cristo feito palavra. Então, tem essa diferenciação. A palavra pregada é aquilo que nós ouvimos na igreja. A palavra escrita é o que nós lemos, né, no testamento de Cristo, o testemunho de Cristo, que é as Sagradas Escrituras. E a palavra revelada, que continua sendo mistério, que é Cristo feito palavra. Ou seja, nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas o Verbo continua sendo mistério. Então, o Cristo feito palavra, ou seja, o Cristo que se tornou humano e que habitou entre nós, que foi igual a nós em tudo, menos no pecado, ele continua sendo um mistério. Então, essa tríplice forma, palavra, revelação e escritura, converge para o nome único de Jesus Cristo. Por isso o termo concentração cristológica, no qual Deus se revela como Senhor da humanidade e do mundo. Então, Deus se revela em Jesus Cristo, mas continua sendo um mistério. A própria ressurreição de Cristo é um mistério. Não acontece em nenhuma outra religião. É algo, né, que só acontece, só ocorre no cristianismo. Então a palavra escrita é ato, né, e testemunho de Cristo, né? E o mistério é esse, Cristo feito palavra. A palavra de Deus para Karl Barth, há uma distinção entre palavras e ações de Deus e palavras e eventos históricos registrados na Bíblia. A palavra e ações de Deus. Karl Barth vai dizer que há inspiração verbal de Deus, ou seja, e é irrenunciável teologicamente. Ou seja, não se negocia. São aquelas verdades de fé contidas ali, né, na Bíblia, em que não se submete à discussão nem por católicos nem por protestantes. E a Escritura testemunha a Cristo, o Verbo divino, que se faz carne, se encarna no seio da humanidade, né,
que habita entre nós se torna humano igual a nós em tudo, menos no pecado. E a distinção que ele faz daquilo que é inspiração lateral, ou seja, as palavras humanas e eventos históricos registrados na Bíblia. Qual a finalidade dessas palavras humanas e eventos históricos registrados ali na Bíblia? Que é dar garantia miraculosa para o testemunho da Escritura. Ou seja, aquilo que ele considera de inspiração literal são acréscimos que foram feitos aos textos bíblicos para dar uma credibilidade maior àquilo que Jesus Cristo fazia. Eu cito como exemplo aquela passagem ali logo depois da multiplicação dos pães, na narrativa de João, em que Jesus sai do mar de Tiberíades e, se não me engano, vai para Cafarnaum, vai para o outro lado, né? Os seus discípulos foram na frente no seu barco, e Jesus não embarcou nele. E a multidão que estava ali, né, que tinha sido sustentada por Jesus Cristo, chegou à outra margem também e sabia que Jesus Cristo não tinha entrado em nenhum outro barco. E aí, curiosamente, vão perguntar para Jesus Cristo, né, como Jesus tinha chegado ali. Ou seja, João diz que Jesus não entrou no barco dos discípulos e foi caminhando sobre as águas. Jesus tinha terminado de realizar ali o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus não tinha qualquer intenção de ser confundido com um milagreiro, como um taumaturgo, né, como realizador de milagres daquela época. Então, qual o propósito de estar escrito ali no Evangelho de João que Jesus andou sobre as águas? Ou seja, que propósito Jesus tinha, né, de andar sobre as águas? Ou seja, vencendo as leis da física e andar sobre as águas, né, sem afundar. Ou seja, na perspectiva que nós temos de Jesus, nenhuma. Então, é complicado isso aí quando as pessoas leem na Bíblia. Então, o que Calbart quer mostrar com isso aí? Que esse caminhar sobre as águas, que o João evangelista, né, que é o discípulo de Jesus mais amado, coloca ali, que Jesus tinha o poder de realizar milagres. Porque quem é que vence as forças da física, ou seja, as leis da física, tem poder de multiplicar pães, tem poder de realizar outros milagres. Então, aquilo ali foi colocado ali para reafirmar a fé dos primeiros cristãos, né, no poder que Jesus Cristo tinha. Mas isso, na opinião de Calbart, não deve ser lido como de inspiração verbal por parte de Deus, mas de inspiração humana, ou seja, literal, que foi colocado ali apenas para reforçar aquele milagre da multiplicação dos pães. Por isso deve ser, na visão de Calbart, deve ser rejeitado, porque é a tentativa de dar garantia miraculosa, né? Ou seja, de legitimar aquele milagre da multiplicação dos pães. A Bíblia é a palavra de Deus, essa é a afirmação ortodoxa de Calbart. A Bíblia é testemunha da palavra de Deus, né? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mas a Bíblia não se confunde com a palavra de Deus. E aqui nós temos algo que é sério, porque para nós a Bíblia, estando fechada, aberta, ali empoeirada na casa de alguém, ela é a palavra de Deus. Ela significa a palavra de Deus, ela já remete à palavra de Deus. Vemos uma Bíblia, ela é a palavra de Deus. E aí vem essa afirmação do Calbart. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela só se torna a palavra de Deus quando, soberanamente, ele faz uso dela para falar com aqueles que nele acreditam. Sem esse momento miraculoso, ou seja, do encontro do homem com Deus, através da Bíblia, ela passa a ser um livro qualquer. Ou seja, ela não tem valor nenhum. Então, visto dessa forma, como testemunha da revelação ou da palavra, a Bíblia não é infalível e menos ainda inerrante. E aqui eu chamo a atenção para vocês de uma coisa. Há uma corrente aí de neopentecostalistas, pessoas que se aderem à teologia da prosperidade, que vem usando textos bíblicos em sentido literal para poder manipular as pessoas, para alienar as pessoas a pagar pesadas somas de dízimo, né? A não negar de pagar as ofertas
e essas coisas por líderes religiosos inescrupulosos, que inclusive vende bênçãos, baseados em versículos bíblicos e tudo, vende bênçãos a preço de ouro, como o Silas Malafaia anda vendendo aí pelas redes sociais, né, em vídeos espalhados pelas redes sociais, convencendo seus fiéis a dar dinheiro para ele. Nesse momento aí, né, eles estão fazendo uso inadequado da Bíblia. Eles estão transformando a Bíblia num instrumento de enriquecimento ilícito. Então, nesse ponto, eu diria que Karl Barth tem razão, né? Mas, mesmo que a Bíblia tenha excertos e que a Bíblia tenha algumas coisas que podem ser consideradas como erros teológicos, por exemplo, quando se fala, né, quer reforçar ali Caim e Abel como os primeiros seres humanos criados. E diz que Caim matou Abel e foi para a casa de fulano. Ora, então não são. Se foi para a casa de fulano, existiam outras pessoas ali além de Abel e Caim. Então como é que explica? Podemos fazer isso aí, essa leitura no sentido literal? Não podemos. E nisso Karl Barth mostra claramente que, nesse caso, a Bíblia não é infalível nem menos inerrante, por causa de algumas imperfeições que tem ali, que foram colocadas pelos seres humanos e não inspirados por Deus. Então são coisas que chamam a atenção para isso. No Novo Testamento tem um evangelista que fala que um dos ladrões, coloca um dos ladrões ali, né, que reconhece o seu pecado, reconhece Jesus Cristo e tudo, e que pede a salvação, e a salvação é dada. Dom José Aparecido diz que ele era tão ladrão que rouba até o paraíso. Já em outros relatos, não aparece essa mesma coisa. Os dois ali estão fazendo chacotas de Jesus Cristo. Então, isso mostra que a Bíblia ela não é inerrante, né? E que acontece por questões das tradições, quem fez uso de qual tradição, A ou B ou C, para escrever os livros ali, né, do Novo Testamento ali, para escrever os evangelhos. Então, por diferença de relatos da tradição oral e daquilo que se tinha como elementos para poder se basear para a construção dos textos neotestamentários, então Karl Barth vai se valer disso aí para dizer que a Bíblia ela não é infalível e nem menos inerrante. E Jesus Cristo é o ponto central da Bíblia. Aí temos aquilo que ele chama de concentração cristológica, ou seja, o Antigo Testamento aponta para Jesus e todo o Novo Testamento converge para ele, né? Então nós temos o Antigo Testamento, tudo aquilo que se diz no Antigo Testamento tem a função, né, de dizer, exemplo de João Batista, apresentar o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E essa também tem que ser nossa missão hoje, exemplo de João Batista, apresentar Jesus Cristo para a comunidade, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que a gente que nós pregamos a Bíblia e tudo. Eis a palavra de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Essa é uma função que nós temos hoje. E o João Batista, como pode ser considerado o último dos profetas do Antigo Testamento, vai ter essa função, né, de fechar o Antigo Testamento afirmando com essa afirmativa: eis o Cordeiro de Deus. Então, simbolicamente, nós temos como João Batista o último profeta do Antigo Testamento que fecha as afirmações do Antigo Testamento ao entregar Jesus à comunidade do Novo Testamento. Concluindo essa parte aí sobre a teologia liberal e sobre Karl Barth, né, nós temos que não se pode ignorar Karl Barth na teologia, no pensamento teológico contemporâneo. Ele revolucionou a teologia contemporânea e deve ser considerado em qualquer pesquisa séria e imparcial. Ou seja, ele é um grande expoente do pensamento teológico contemporâneo. A contribuição dele é inigualável. A contribuição dele é muito grande. São 27 obras, né, sobre a dogmática eclesial que é inconclusa. Há um esforço por parte dos seus seguidores em concluir essa obra. A crítica que se dá a Karl Barth
ou seja, de absolutizar a transcendência de Deus. Ou seja, mais ao absolutizar a transcendência de Deus, mais que uma ponte, a teologia dialética ou dogmática de Karl Barth estabeleceu um abismo entre fé e experiência. Ou seja, ao afirmar por demais a dogmática, os valores ali incontestáveis, né, contidos na Sagrada Escritura e que são irrenunciáveis e inegociáveis, ele estabeleceu um abismo muito grande entre Deus e o homem. Hans King, que é um grande teólogo católico que subsidiou muita coisa para os documentos do Concílio Vaticano II, sobretudo, né, o documento Nostra Aetate, ele vai dizer que houve um tempo que precisava de Dr. Utroiski Iuris, ou seja, um perito especializado em ambos os direitos civil e canônico dentro da igreja. Ele vai dizer que o nosso tempo agora precisa urgentemente de um Dr. Utroiski Theologia, ou seja, um perito em ambas as teologias, tanto evangélica quanto católica. E se alguém o foi de maneira exemplar em nosso século, esse é Karl Barth. E Hans King, que afirmou, né, que só haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões, ele tem a sua palavra confirmada, né, pré-confirmada, quando o Papa Paulo VI, né, vai convidar o Karl Barth para ir até o Vaticano, mostrando a seriedade da teologia e a importância da teologia de Karl Barth para a Igreja Católica. Obrigado e até o próximo módulo. Fiquem na paz, que Jesus esteja aí no coração de cada um de vocês, vencendo as dificuldades desse tempo de pandemia. Com muita fé e esperança no ressuscitado. Até o próximo encontro. Obrigado.